Beleza. Agora são 12 horas e 20 minutos, então, para quem já almoçou, boa tarde, para quem não almoçou, um bom dia. Eu sou o Capitão Alisson, instrutor da disciplina Fundamentos da Gestão Pública, do CFS 2019-2020. Estou iniciando hoje as aulas, peço desculpa pelo atraso no encaminhamento de alguns materiais. Tivemos problemas com a questão da apostila, porque a apostila eu providenciei uma apostila nova, não tinha ciência que a apostila, já havia uma apostila em uso, que a apostila que foi passada já estava em uso no curso. Por isso ocasionou perda de todo o material produzido. Nesse período também eu estou enfrentando alguns problemas pessoais que não cabem, são problemas meus, não posso usar eles como escudo para me proteger, mas que acabam influenciando no meu tempo. Para vocês terem ideia, eu estou de mudança, por isso que eu estou paisando, estou em período de transinstalação. Bem, vamos ao que interessa, né? Bem, nós vamos começar com o nosso sumário. Nós vamos começar falando sobre a administração pública, após uma breve introdução. Vamos falar sobre os princípios da administração, as principais diferenças entre a administração pública e a administração privada, a visão moderna da gestão pública e fundamentos gerenciais, resultados e os resultados objetivos. Porque o que acontece? Gerenciais, o que acontece? Estou apresentando o índice e nós vamos seguir conforme está na apostila. Hoje nós vamos ver até os princípios administrativos, os princípios explícitos da administração, perdão, eu fico nervoso. Eu nunca gravei minha primeira videoaula, então eu não tenho facilidade com isso, eu gosto de falar com pessoas e eu estou numa sala de aula aqui vazia, eu me sinto estranho de falar com alguém que não está aqui comigo. Bem, vamos começar a falar, vamos fazer uma breve introdução, tá certo? Depois nós vamos evoluindo conforme a nossa apostila, tá? Bem, o que nós temos que entender? Dentre uma série de definições existentes acerca da administração pública, essa pode ser compreendida como um conjunto de órgãos e de servidores mantidos com recursos públicos, os quais são encarregados de gerenciar, coordenar, decidir e implementar normas necessárias ao bem-estar social, bem como adotar medidas necessárias à gestão da coisa pública. Essa gestão deve se dar observando os princípios. Essa gestão deve se dar observando os princípios constitucionais, fundamentos e ferramentas gerenciais, para que se possibilite implementar corretamente as políticas públicas, formulando-as e as materializando. Nesse interim, temos a execução do orçamento, o planejamento do setor público, seus conceitos e aplicações, trazendo para o estudioso a noção exata da conexão entre todos esses temas e outros que também serão abordados de maneira singela e objetiva, a fim de permitir alcançar o nível de aprendizado satisfatório necessário para a carreira de sargento da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Não está na apostila, mas eu achei por bem buscar algumas informações. Nós temos o Cadastro Brasileiro de Ocupações, Classificação Brasileira de Ocupações, e segundo o CBO, as atribuições de sargento, ou seja, a descrição sumária, né, da função de sargento é assim: comandam o grupo e a guarda do quartel, assessoram o comando, administram as atividades da unidade e participam na formação de policiais, supervisionam o policiamento ostensivo e organizam processos e procedimentos administrativos militares, atendem às ocorrências e as apresentam à autoridade competente, prestam serviços comunitários. Então, vamos começar assim: o que o sargento precisa saber sobre gestão pública, sobre gestão de modo geral? O que fundamenta esse conhecimento, a necessidade desse conhecimento? Bem, como bem dito pela classificação brasileira de ocupações, os senhores vão doravante
assumir funções que vão exigir que os senhores tenham visão gerencial no sentido de organizar, maximizar, flexibilizar, enfim, fazer com que a máquina pública funcione de uma forma muito mais eficiente, muito mais econômica, de uma forma que ela traga resultados com menor custo-benefício. Então é fazer o mais com menos, é chegar numa sessão que os senhores vão comandar, que os senhores vão ser chefes auxiliares, e saber encontrar os gargalos daquela sessão. Poxa, por que um requerimento de reserva demora tanto tempo para sair da minha sessão? Por que um requerimento de LE demora X tempo? Então assim, os senhores vão ter que se habilitar para conseguir gerir esses processos e procedimentos. Muitos dos senhores atuarão em CJD. Mas eu vou ter a disciplina PJM, Judiciário Militar, e Direito DAD, Direito Administrativo Militar. O que acontece? Não adianta eu saber o que fazer se eu não sei como fazer. Não adianta eu saber como fazer uma sindicância se eu não sei a melhor forma de organizar uma sessão ou de organizar o meu tempo, organizar a minha patrulha, organizar o meu turno. Os senhores do Aravante poderão ser comandantes, se já não são, de grupamentos. Eu, por exemplo, tinha na minha antiga função um sargento que era comandante de pelotão, que é função de oficial subalterno, e ele executava com primazia. Chegou, lógico, com suas dificuldades, como todos nós temos. Eu, quando me apresentei aspirante no batalhão, achei que sabia tudo, e hoje eu vejo que eu ainda estou aprendendo pra caramba. Mas é uma função diferente, os senhores terão que tomar decisões diferentes. Os senhores não são mais cabos e soldados, nada contra, cada um na sua função. Mas hoje os senhores estão conquistando, lembre-se dessa palavra, os senhores estão conquistando, nada aqui está lhe sendo dado, tá? Eu queria muito que os senhores estivessem na sala para que a gente pudesse falar isso olhando nos olhos dos senhores, que aqui nada está sendo dado aos senhores. Então os senhores vão ter que demonstrar, não basta ser sargento, não basta ter o macarrão, os senhores vão ter que demonstrar que realmente se tornaram sargentos, que tem capacidade de gerir processo e procedimento, que tem capacidade gerencial. E é isso que nós vamos trabalhar, como bem dito, pela classificação de ocupações. Então, o sargento, ele necessita de conhecimento de gestão, porque ele vai fiscalizar, ele vai gerir processos e procedimentos, porque ele vai auxiliar o gestor, ou seja, ele vai ser aquela pessoa que vai servir como, vai aconselhar, vai trabalhar com aconselhamentos ao gestor. Como é que eu vou aconselhar um comandante de batalhão, um comandante de companhia, um comandante de companhia destacada, companhia independente, se eu não tenho noção de gestão? Os senhores não podem assumir uma P4, os senhores vão ter que gerir material, vão ter que gerir estoque, vão ter que gerir não apenas o que tem, a gente precisa, não, mas espera aí, papel higiênico, coisa boba. Tá, peraí, quantos rolos de papel higiênico a gente usa no mês? Na companhia aqui a gente usa X rolos de papel higiênico por dia, X rolos por semana, então X rolos por mês e X rolos por ano. Então se a DAO me ligar, entrar em contato com o comandante e perguntar, ele vai chegar em você e falar: fulano, sargento, para um ano, quanto nós precisamos? O senhor tem que ter essa informação. O senhor vai auxiliar ele a gerir o efetivo. Em muitos locais, quem está na P1, o chefe da P1, é um sargento, é um cabo. E o senhor vai ter que gerir efetivo. Vai ter que saber quem são, qual é a média de efetivo pronto mensal, qual é a média de baixa hospitalar, quantos policiais com problemas psicológicos, que é um tema que tem que ser abordado do Aravante após os recentes acontecimentos. Então, os senhores vão ter que estar antenados e preparados para gerir esse tipo de informação, tá certo? Então os senhores do Aravante são gestores. Os que já eram terão que ser gestores melhores ainda, tá certo?
Bem, administração pública. Segundo a apostila, é o conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do governo, é o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral, é o desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos serviços do próprio Estado por ele assumido em benefício da coletividade. Ou seja, para Eli Lopes Meireles, como bem está na apostila, numa visão global, a administração pública é, pois, todo o aparelhamento do Estado pré-ordenado à realização de seus serviços, visando a satisfação das necessidades coletivas. Então, o que a gente tira de tudo isso que foi dito? Todo esse segundo, tal. Cara, a gente tem que entender o seguinte: a literatura, ela defende que o objetivo maior da administração pública é promover o bem comum. E para isso, a administração pública, ela vai se valer, vai ter que se fundamentar em princípios. Esses princípios, em sua grande maioria, estão na Constituição. Existem outros que são infraconstitucionais, a gente vai ver mais à frente. Mas então, nós temos princípios explícitos e implícitos, que também serão vistos à frente. E esses princípios, eles vão dar o lastro do que o gestor, do que o funcionário público, do que o prestador de serviço, o que ele vai fazer, o que ele deve fazer para que ele tenha ele consiga desempenhar suas funções da melhor forma possível, atendendo às necessidades da coletividade. Por quê? Porque o nosso objetivo é bem atender a comunidade. Por exemplo, a Polícia Militar, ela entrega o serviço. Nós somos uma empresa, prestadora de serviço. Nós somos um órgão que presta um serviço. Eu costumo dizer que a Polícia Militar é uma empresa que presta um serviço. Qual é o serviço que a gente presta? O que a gente entrega? Segurança pública? Não. Nós entregamos sensação de segurança. Nós queremos que as pessoas se sintam seguras. Isso que nós entregamos. Entendeu? Claro que isso vem através de quê? Estratégias, políticas, planejamentos, projetos, todos relacionados à área de segurança pública. Muitos vão atingir o social, muitos vão atingir a parte operacional como um todo. Uns vão ser de cunho repressivo, outros vão ser de cunho preventivo. E tudo isso exige planejamento. Eu tenho que planejar as minhas ações, eu tenho que gerenciar o meu efetivo, eu tenho que fazer com que, às vezes com pouco efetivo, desenvolver muitas ações. E os senhores têm que estar prontos para isso. Falar, chega no comandante, se a gente fizer essa jogada aqui, a gente consegue criar, sei lá, como eu fiz em Buriti, nós tínhamos um efetivo baixo, eu precisava criar uma rural. Nós conversei, juntei o meu staff, meus chefes de seção, que eram cabos, soldados, tinham lá 2 oficiais comigo, e nós conversando, nós criamos uma patrulha rural, onde mal se tinha para fazer a rádio patrulha. No começo sempre é um parto, é difícil, mas hoje é referência no estado. Hoje nós em Buriti temos, gozamos de um certo prestígio. Por quê? Porque foi feito um serviço que hoje atende a comunidade de forma satisfatória. E durante o meu comando lá, nós conseguimos uma baixa de cerca de 30% a 40% global de índice de criminalidade, de registro de ocorrência. Ou seja, onde se registraram 1.200 furtos por ano, se registrou 500, 400 no ano. Onde se registrava, sei lá, acho que era 400 roubos, começou a se registrar 100, 200 roubos. Quedas assim significativas. Não acabou com a criminalidade, mas foram estratégias que foram adotadas porque eu tinha sargentos preparados, eu tinha graduados preparados que me auxiliavam, e nós juntos conseguimos pensar em uma solução para o problema. E isso que eu quero que os senhores entendam aqui. Tudo que vai ser dito no Avante não vai servir de nada se os senhores não conseguirem linkar com a sua atividade, se os senhores não conseguirem estabelecer uma ligação. Tem que ser feito, e isso é importante. Bem, vamos lá. Nas palavras de Richard L. Deft, a administração é o atingimento das metas organizacionais de modo eficiente e eficaz, por meio de planejamento, organização, liderança e controle dos recursos organizacionais.
Então, o processo administrativo, ele passa o processo de administração, de gestão, ele engloba 4 funções básicas, que são planejar, organizar, dirigir e controlar. O que é planejar? Planejar é a função gerencial relacionada à definição de metas para o futuro, desempenho organizacional e a decisão sobre tarefas e recursos para alcançá-las. Como assim, Capitão? É o seguinte, cara. Não basta eu falar, a gente tem um problema na polícia, a gente tem o famoso mais do mesmo na polícia militar de Rondônia. Vamos fazer uma operação final de ano. Pega todo mundo do administrativo, lança na rua, já tem o planejamento do ano passado, traz aqui, vamos as mesmas. Tipo, ninguém para e fala assim, pô, hoje nós temos o Power BI, que é um sistema de análise criminal, que a gente, em cima desse Power BI a gente consegue estabelecer as manchas criminais. Graças ao serviço desempenhado, bom serviço desempenhado pelas patrulhas na rua. Então, assim, quando se pede, registra direitinho, coloca o endereço certinho, é para isso, porque os senhores vão passar por isso, os gestores, eles vão conseguir, através do Power BI, através do sistema de análise criminal, eles conseguem definir os pontos de maior incidência de determinados ilícitos e conseguir trabalhar em cima do quê? Do triângulo do crime. Não sei se vocês lembram do triângulo do crime. Esse lápis aqui não está bom. É o TAP. É uma vítima, um criminoso, eu acho que é o local, enfim. Eu não lembro bem, é algo nesse sentido. Mas assim, se você trabalhar, por exemplo, a vítima, existe uma teoria da vitimização. Tem pessoas que são mais propícias a serem vítimas de determinados ilícitos que outras, entenderam? Como, por exemplo, o estupro. Disse que os estupradores, eles procuram sempre as vítimas que estão mais suscetíveis. Por exemplo, uma mulher, nada contra, por favor, não é preconceito, mas isso é o que os estudos dizem. Para ele é muito mais fácil tentar se aproximar de uma mulher que está de mini saia, que está já com uma parte do corpo exposta, porque ele vai demorar menos tempo para despila e fazer o ato sexual na força. Mulheres que estão andando distraídas, olhando o celular, fazendo qualquer outra coisa, lendo livros, enfim, não estão atentas. Então, assim, eles vão sempre observar, dentro dessa teoria da vitimização, aquele que está mais fácil. É mais fácil ele entrar numa casa que tem um muro de 3 metros, com certina, centro elétrico e 2 pitbull, ou entrar na casa que tem um muro de 1,5 metro, um pincher não, que pincher é mais perigoso, mata um pitbull, o pincher mata um pitbull engasgado, mas mata. Então, sei lá, um cachorro bem dócil aí, tem um cachorro de frufru, de madame lá, não tem uma grade, não tem nada, é muito mais fácil ele entrar, pô. Ele vai ter, o custo-benefício dele é maior. Isso é local. Pô, é muito mais fácil ele praticar um ato criminoso no local onde não tem, por exemplo, um sistema de monitoramento, onde tem poucas pessoas circulam, pouca circulação de viaturas, local com um pouco de baixa iluminação, com terrenos baldios, enfim, existe todo esse estudo. E o criminoso, porque tudo isso aqui depende do criminoso. O que ele quer? Se ele quer roubar, ele quer estuprar, ele quer traficar, cada um desses vai procurar um ambiente propício para desenvolver a sua atividade criminosa. Então, quando nós falamos de crime, de polícia, que nós vamos trabalhar em cima disso aqui, nós podemos trabalhar com o sistema de análise criminal. Sistema de análise criminal. Entendeu? Então, o que acontece? Para eu trabalhar em cima disso, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um planejamento. O que vai constar? Por exemplo, eu quero trabalhar furto. Porque furto é um crime difícil da polícia militar ela coibir. Mas com algumas ações a gente consegue diminuir a incidência, porque para quem vai furtar, ele vai procurar o que é fácil. Se você dificulta, ele diminui, ele vai esperar a oportunidade. Entendeu? Então o que acontece? Teoria das janelas quebradas. Eu quero fazer um final de ano porque tem muito roubo e furto. Tranquilo. Eu vou lá no sistema do Power BI, sistema de análise criminal,
vejo na área da minha unidade, da minha subunidade, da minha fração, o que se tem, onde são os principais pontos. Poxa, eu tenho pontos aqui, pontos. Linko isso com o meu serviço de inteligência. Olha o seguinte, quem são os caras que estão soltos aí, que têm condições de praticar roubo ou furto dessa região, nessa região? Pô, estou planejando. O que acontece? Eu faço uma ação preventiva. Como? Eu começo a colocar as guarnições. Eu não gosto daquele POzão, eu acho que é bonito para tirar foto, mas eu acho que é muito mais interessante você botar, por exemplo, aqui uma quadra, como eu já vi aí em outros lugares. Aí o cara bota um PO aqui, um PO aqui. Só que se acontecer um roubo aqui, a gente não consegue chegar, porque quem já não passou por isso, eu já passei. Não é muito melhor eu botar duas motinhas aqui, ó. Duas motinhas aqui, ó. Porque aqui eu vou fazer um PO, eu vou botar 3, 4 policiais. Ninguém bota dupla, 3, 4 polícias. 4 polícias já fecha 4 motos. 4 polícias fecha 2 viaturas. E começar, ó, vocês hoje pelo nosso sistema, pelo tablet, a gente já consegue fazer o mapa de onde você quer o mapinha de PB. Pô, você tem que rodar aqui, tal hora você vai parar aqui, tal hora você vai parar aqui, tal hora você vai parar. E você tem como? O cara roubou aqui, botei uma moto aqui, de uma para cá, outra para cá, a outra já segue, enfim, você consegue fazer um cerco e pegar o cara. Outra, se ele roubar o furtado, porque quando ele vê aquele fluxo de viatura naquela região, ele vai desestimular. Pode acontecer? Pode acontecer, mas é mais fácil ele ir para outro local. Vamos tentar em outro canto. Por isso que também não adianta passar 6 horas, 8 horas num canto só. Isso tudo é planejamento. Fiz o primeiro, o segundo dia começou a migrar. Começou lá lá em Porto Velho. Eu comecei num bairro lá da Zona Leste, comecei a pulverizar e os caras da Zona Leste começaram a ir para a Zona Sul. Na Zona Sul aumentou, então vamos fazer por lá. E a gente vai fazer essa brincadeirinha de gato e rato, mas no final do mês você tem ali 30, 40, 50% a menos furtos ou roubos que você teve no ano anterior. E de repente tem mais prisões, mais apreensões. Tudo isso com o quê? Tudo isso baseado em planejamento. Mas não basta só planejar, a gente tem que organizar. Por isso que eu falei, lembra que eu falei? A gente, fiz o policiamento, planejei, vai ser assim, assim, assim. Como é que eu organizo? A gente vai ter um mapa de PB, a gente vai, passa por aqui, explica para as pessoas como é que vai ser feito. O policiamento não é solto, ele tem um objetivo. Isso é organização. Como está aqui, função que se refere à atribuição de tarefas. Tem o primeiro batalhão, na pessoa do Major Carlos Gomes, ele tem uma patrulha chamada patrulha pontual. Cara, assim, eles trabalham em situações específicas, não atendem outras ocorrências, não recebem nenhum tipo de demanda do CIOP, mas eles trabalham em situações pontuais que o resto dos patrulhos não gostam. É que nem o trânsito. O pessoal às vezes fala do trânsito, mas ninguém quer fazer trânsito. Tem que ter, então, tem que ter uma galera que gosta disso. Por isso que a Polícia Militar tem espaço para todo mundo. Mas enfim, a gente tem que organizar. Não adianta planejar se não tem organização. Organiza como você vai desdobrar a equipe, organiza como é que vai ser a escala. A escala não pode ser uma escala muito estafante, mas também não pode ser uma escala muito curta. Eu gostei de trabalhar 4 a 5 horas de PB, desse tipo de policiamento, e botar mais viaturas, sobrepor horários para em determinados horários, para que tem mais. E isso gera bastante, uns efeitos bem positivos, mas isso aí é o quê? Tudo fruto dessas 4 funções administrativas. A gente tem que trabalhar. Quem consegue entender isso já entendeu que 90% do que é gerir uma sessão, gerir uma companhia, porque facilita. Você começa a entender o que você deve fazer para administrar. Liderar, organizar. Não basta só eu organizar no terreno. Eu tenho que lembrar que o quê? Poxa, eu quero botar 6 motos, mas eu só tenho 4. E aí? Então, mas eu consigo botar 4 motos em uma viatura? Dá para colocar. Tem batalhão que consegue. Aí a caminhonete não, a viatura baixa, mas para esse tipo de serviço dá, é só 2 polícias. Ninguém vai atrás, que aqueles palhos para andar atrás é desconfortável, eu sei. Imagina eu com esse peso, 120 kg andando ali atrás, a dificuldade. Então assim, a gente tem que ver os mesmos. Tem polícia para isso? Não tem, mas se eu ganho uma espremida, se no setor, ao invés de ter 2 guarnições tipo B, eu colocar uma tipo A e uma tipo B. Se eu te pegar o pessoal do administrativo, metade vai fazer hoje, a outra metade faz amanhã. E vai pegando, você vai trabalhando com o seu efetivo dentro daquilo que você pode. Sem tirar muito o cara da rotina dele, mas ele também se sentir, porque eu acho importante.
nós policiais, nós como profissionais, nós estamos sempre experimentando novas possibilidades de trabalho. Poxa, eu sou da RP, eu gosto da RP. Aí vai ali, de repente, um dia tinha um serviço, uma patrulha padrão que faz no meu batalhão, ou faz, enfim, outro tipo de serviço de uma forma mais dinâmica e gosta, bom comando de abordagem. Eu gosto, por isso que eu gosto de fazer comando de abordagem curto, 5 horas, 4 horas, porque atinge o objetivo. Atinge o objetivo. Às vezes você bota o cara 8 horas na rua e não rende, ele não trabalha, não vai render. Tá certo? Vamos lá. Eu acho que descarregou aqui. Tá funcionando. Bem, acho que eu me pintei, eu sou desastrado. Vamos lá. Liderar. Função administrativa que envolve o uso de influência para motivar os empregados, objetivando atingir as metas da organização. Cara, os maiores líderes dentro do quartel são os senhores. O comandante pode ser um bom líder? Pode, pô. Mas quem vai estar todo dia junto à tropa são vocês. Se os caras mais antigos do turno, os meus sargentos, já chegam no turno desanimados, sem vontade de trabalhar, sem gás, acabou, pô. Vai fechar as portas. Ninguém vai conseguir trabalhar. Então os senhores são a mola mestra da polícia. Doravante mais ainda. Tá certo? Então, liderar, você tem que liderar. E controlar. E a parte mais chata. Função relativa ao monitoramento das atividades dos funcionários ou colaboradores, mantendo a organização nos trilhos em direção às suas metas, fazendo correções quando necessário. Ou seja, eu paguei a missão para aquela guarnição, ela está cagando, não está fazendo. Eu tenho que ter coragem moral, os senhores têm que ter coragem moral, de chegar no cara e chamar a atenção dele e botar, cara, não é que você fazer assim e tal. Claro que você não precisa chegar no cara e, esculhambar ele, esculachar. Existem formas técnicas de você chegar na pessoa e chamar a atenção dela sem constrangê-la, claro, entendeu? E se, mesmo depois de você conversar com ele 1, 2, 3 vezes, nós temos os meios administrativos e talvez até penais para resolver isso. E não é o ideal, mas a gente tem, infelizmente, tem que se fazer valer a ordem. Senão não adianta você ser sargento, você dar ordem para um cabo, para um soldado ou para um sargento na moderna e ele cagar para tu. Acabou, pô. Você tem que se impor. Você é o mais antigo, você se impõe, até porque, lembre-se, os senhores como sargentos, os mais antigos sempre têm uma pena maior. Se der merda, os senhores vão ser cobrados. Lembre-se, nós temos penas, punições ou penas na área criminal que são por ação ou omissão. Então, se for constatado que o senhor deveria tomar uma atitude, teve a oportunidade de fazer, não fez, o senhor vai responder. Então, não é legal, mas é a verdade. Eu também passo por isso. Eu também, às vezes, tenho que tomar decisões que eu não quero. Mas eu tenho que fazer com que a PMRO, que é a minha unidade, atinja suas metas. Entendeu? Porque eu sou profissional. E os senhores são profissionais. Por isso eles estão aqui, estão galgando agora a graduação de sargento. Meus parabéns. Bem, os princípios da administração pública. Eles estão, como eu disse, os princípios da administração. Como eu disse, os princípios da administração pública, desculpa que é uma dicção horrível, estão dispostos na Constituição Federal de 1988. Eles são divididos em explícitos e implícitos. Aqueles são, ou seja, os explícitos estão expressos no artigo 37 da Carta Magna, enquanto que estes, os implícitos, são extraídos da leitura de outros artigos do texto constitucional. Lembre-se que cada autor, ele aborda vários princípios destes últimos citados. Ou seja, você vai encontrar várias correntes. Existem correntes que entendem, inclusive, que alguns desses princípios implícitos, eles são a mesma coisa. Por exemplo, existem autores que entendem que o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade são um só, que é diferente da corrente que eu sigo, mas isso a gente vai tratar mais à frente, tá certo? Ainda, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu vi tudo. Tá, princípios da administração pública extraconstitucionais, tal. Existem ainda princípios que são extraconstitucionais, como eu disse anteriormente na introdução, por exemplo, que estão
A lei, por exemplo, a lei 9.784 de 99, a do processo administrativo federal. Ela apresenta alguns princípios expressos, por exemplo, legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Estão também nessa lei, não estão apenas na Carta Magna. Os princípios são de observância obrigatória, não são absolutos e não possuem hierarquia entre si. Como assim? É o seguinte: princípio da publicidade. Os atos públicos, os atos da administração pública devem ser, aos atos da administração pública deve ser dado ampla publicidade, deve se dar amplo conhecimento. Por isso que nós temos as imprensas oficiais. Mas existem alguns tipos de atos, alguns tipos de ações, de informações que não são como podem ser repassadas. Por exemplo, algo que atente contra a segurança nacional, entendeu? Algo que esteja dentro da lei de sigilo de informação. Então, nós temos algumas situações em que esses princípios, eles podem ser relativizados. Eles podem sofrer uma